Era uma noite tranquila, e Claire estava meio ouvindo a entusiasmada história da nossa filha sobre uma viagem escolar, enquanto digitava no celular, um leve sorriso no rosto. Notei seu rosto se iluminando a cada notificação, cada vibração do telefone, embora ela o mantivesse virado para longe de mim. Eu não queria ser um desses maridos tipo que fica bisbilhotando, que duvida da esposa a cada momento. Mas algo parecia errado, aquela pontada no estômago que pesa, inegável. Forcei-me a olhar para o lado, dando a ela o benefício da dúvida. Afinal, estávamos juntos há 15 anos, construímos uma vida, uma família, um lar que deveria ser inabalável. Sempre me orgulhei da confiança, então engoli minhas dúvidas. Mas aquela sensação persistia. Cada reunião tarde, cada viagem de negócios o alimentava um fogo que eu não queria reconhecer. E então, o estopim. Era uma terça-feira à noite. Eu havia chegado em casa depois de um longo dia de trabalho, e ela já tinha saído de uma reunião de emergência do outro lado da cidade, ela disse em uma mensagem apressada. O jantar ainda estava quente, as crianças alimentadas e banhadas, mas a casa parecia estranhamente silenciosa sem a presença dela. Terminei o que tinha que fazer, coloquei as crianças na cama e andei pela casa, inquieto. Um pensamento estranho me atingiu enquanto eu arrumava a cozinha, e talvez eu devesse verificar o armário dela. Não era meu estilo habitual, mas a curiosidade me corroía. Claire havia estado fora mais noites do que eu poderia contar, e toda vez que eu questionava isso, ela me dispensava com rápidas garantias. Abri a porta do armário, e bem ali à frente, sua pequena mala, fechada e pronta. Algo sobre isso parecia errado. Normalmente, ela arrumava as coisas momentos antes de uma viagem, e ainda assim ali estava, quase como se tivesse sido feita às pressas. Minhas mãos pairaram sobre o zíper, a hesitação me atrasando. Era ridículo, e eu estava debatendo comigo mesmo sobre invadir a privacidade da minha própria esposa. Mas, incapaz de me deter, puxei o zíper para abrir. Dentro, havia roupas, dobradas com cuidado, ao lado de alguns itens de higiene. Mas enquanto eu revirava, minha mão esbarrou em algo frio e metálico. Meu coração disparou. Fui mais fundo e puxei para fora um pequeno frasco de colônia masculina. Não era minha, com certeza. Eu não usava colônia há anos. E por baixo dele, um conjunto de cartões postais de cidades que ela nunca mencionou ter visitado: Nova Orleans, Seattle, Chicago. Lugares que ela supostamente tinha viajado a trabalho, mas ela nunca compartilhou detalhes sobre eles. O peso daqueles cartões postais me fez afundar no chão. Ela realmente tinha estado nesses lugares com outra pessoa? Senti a lenta queima da raiva subindo, mas estava entrelaçada com algo pior, um coquetel nauseante de dúvida e traição. Eu nunca tinha duvidado dela, nem uma vez. A ideia de que ela tinha feito essas viagens, que ela tinha passado tempo, momentos, com outro homem, era como um tapa na cara. Eu poderia tê-la confrontado naquela noite. Parte de mim queria. Mas eu já tinha lido histórias suficientes, ouvido contos suficientes, para saber que uma confrontação sem provas levaria apenas a mais negação, mais desvio. Então, fiquei em silêncio, meus pensamentos fervilhando em silêncio. Passei a noite no sofá, incapaz de encarar nossa cama, aquele lugar onde uma vez me senti tão seguro. Pensei na vida que havíamos construído, nas nossas crianças dormindo no andar de cima, e me perguntei quantas mentiras tudo aquilo havia sido construído. Os próximos dias foram uma confusão de normalidade fingida. Claire parecia alegre, alheia ao fato de que meu mundo havia se inclinado em seu eixo. Comecei a notar detalhes que antes ignorava: o modo como ela checava o telefone constantemente, mesmo durante o jantar, a forma como se trancava no banheiro mais tempo do que o necessário. Uma vez, ouvi-a murmurando ao telefone tarde da noite, sua voz baixa, abafada, como se estivesse tentando evitar que suas palavras escapassem para o ar livre. Não consegui afastar a ideia de que precisava de mais, que não podia simplesmente deixar minhas suspeitas fervilharem sem nenhuma ação. Um dia, enquanto Claire estava no trabalho, decidi cavar mais fundo. Sentei-me em seu computador e abri seu e-mail. Minhas mãos tremiam enquanto digitava sua senha, uma compartilhada, a mesma senha que usamos para tantas coisas.
Justifiquei minhas ações dizendo a mim mesmo que era meu direito saber. Afinal, construímos uma vida juntos. Eu tinha todo o motivo para buscar a verdade, para descobrir o que quer que ela estivesse escondendo. Encontrei uma corrente de e-mails que datava de vários meses, e-mails de alguém chamado Jeremy. Os primeiros eram inocentes o suficiente, relacionados ao trabalho, algumas piadas aqui e ali. Mas então o tom mudou. Sutil, a princípio, mas inconfundível. Mensagens que diziam coisas como "eu mal posso esperar para te ver de novo" e "a nossa última viagem foi inesquecível". Meu coração disparou, as palavras embaçadas na tela. Cliquei em mensagem após mensagem, cada uma pintando um quadro mais claro de seu caso, da traição que eu tentará ignorar. Um e-mail dizia: "Em Nova Orleans foi incrível. Mal posso esperar pela próxima vez." Senti-me enjoado, imaginando-a lá, com ele, naquela cidade que ela nunca mencionou. Lembrei-me de como ela voltou daquela conferência, tão alegre e leve, contando-me sobre uma série de palestras entediantes e como sentia falta de casa. Era como se estivesse vendo-a pela primeira vez, vendo sua máscara pelo que realmente era. A Claire que eu conhecia era uma fachada, um personagem que ela interpretava enquanto escondia um estranho por baixo. Fiquei ali, entorpecido, por aquilo que parecia horas. Uma pequena parte de mim, esperançosa, desejava estar errado, que de alguma forma, isso não era tão comprometedora quanto parecia. Mas as evidências eram inegáveis, e o mundo que eu achava que conhecia agora era uma mentira. Olhei ao redor da nossa casa, para as fotos de nós sorrindo, rindo, e me perguntei se alguma daquilo era real para ela. Ou será que ela estava apenas esperando pela próxima chance de escapar, de fugir para uma vida da qual eu não fazia parte? Foi um momento de reconhecimento, um que eu nunca tinha preparado, um que nunca pensei que enfrentaria. Levantei-me, tremendo, sentindo o peso de tudo o que eu acabará de descobrir pressionando sobre mim. Caminhei até a sala, onde uma vez compartilhamos tantos momentos felizes, e encarei os espaços vazios. Parecia que estava olhando para a vida de um estranho. O calor, a alegria, tudo o que eu havia sentido ali estava agora manchado. Eu soube então que não poderia voltar, não poderia fingir que isso não tinha acontecido. Mas também sabia que uma confrontação direta não era a resposta, não ainda. Claire era uma mestra das palavras, alguém que poderia criar histórias e mudar a culpa, e eu não ia dar a ela essa chance. Não, eu deixaria que ela pensasse que ainda estava no controle, que ela havia me enganado. Eu desempenharia meu papel, assim como ela havia desempenhado o dela. Mas em minha mente, eu já estava planejando meus próximos passos, minha vingança, uma maneira de transformar essa traição em um reconhecimento que ela nunca esqueceria. Senti uma estranha calma se estabelecer sobre mim, uma aguda clareza de propósito. Eu não sabia como ou quando, mas ia me certificar de que ela sentisse cada gota da dor que me causou. Passei as semanas seguintes vivendo como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, eu era um homem diferente, um que não conseguia mais olhar para o rosto da esposa sem imaginar a traição, um que fingia normalidade enquanto calculava silenciosamente seus próximos passos. Cada olhar que ela lançava na minha direção, cada palavra que dizia, cada toque parecia ensaiado, como se estivesse lendo falas de uma peça na qual eu não tinha sido escalado. Se ela notou a distância entre nós, não mencionou. Na verdade, parecia mais preocupada do que nunca. A princípio, pensei que poderia apenas deixar as coisas como estavam. Sair, recomeçar, cortar os laços. Mas isso parecia simples demais. A traição era profunda demais, fresca demais. Eu não poderia simplesmente me afastar e deixá-la escapar das consequências de suas ações. Não, eu precisava que ela sentisse a picada, a mesma sensação de total impotência que me dominou quando descobri sua enganação. Mas para realizar isso, eu precisava desempenhar o papel do marido confiante por um pouco mais de tempo. A primeira parte do meu plano era reunir mais provas. Eu sabia sobre Jeremy agora, sabia sobre as outras cidades que ela havia visitado. Mas algo me dizia que havia mais. Eu queria que tudo fosse exposto, cada mentira que ela dissera, cada segredo que ela achava que estava guardado em segurança. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, peguei o laptop de Claire e seu telefone.
Ela havia configurado senhas em ambos, mas eu tinha prestado atenção. Os anos de casamento não haviam sido completamente em vão. Eu sabia os dígitos que ela usava. O telefone dela estava carregado com mais segredos do que eu havia previsto. Mensagens, fotos, vídeos. Ela foi cuidadosa o suficiente para deletar mensagens recentes com Jeremy, mas encontrei uma sequência de mensagens mais antigas, escondidas em uma pasta oculta, aquelas que ela deve ter esquecido de apagar. Cada mensagem pintava um quadro de suas escapadas, sua empolgação, seu desejo. E as fotos deles na praia, em um restaurante, em lugares que ela uma vez alegou estar sozinha em ou viagens de trabalho. Havia um vídeo em particular que fez meu sangue ferver. Eles estavam em um quarto de hotel mal iluminado, a intimidade inconfundível entre eles preenchendo cada quadro. Ela parecia feliz, viva de uma maneira que eu não via há anos. Foi naquele momento que soube que não era um romance passageiro, nem uma aventura inofensiva. Era uma traição no nível mais profundo. Ela era alguém completamente diferente com ele, uma mulher que eu não conhecia, que o olhava com o amor que antes ela reservava para mim. Queria quebrar algo, gritar, arrastá-la para fora da cama e exigir uma explicação, mas me contive. Eu não estava pronto para confrontá-la, não ainda. Eu ainda tinha mais preparativos a fazer. Todas as noites, enquanto ela dormia pacificamente ao meu lado, me via atraído de volta para aquele telefone, vasculhando seu histórico, procurando mais evidências para alimentar minha raiva, para aprofundar minha determinação. Eu estava me tornando obcecado pelos detalhes, cada nova descoberta alimentando a tempestade de fúria que fervilhava dentro de mim. Uma noite, enquanto rolava pela lista de contatos, notei um segundo número de telefone sob seu nome. Era estranho, considerando que ela nunca mencionara ter outra linha. Copiei o número e o procurei em uma ferramenta de busca reversa, esperando confirmar o que já suspeitava. Com certeza, o número me levou a um aplicativo de mensagens anônimas. Esse era o seu outro mundo, aquele que ela mantinha escondido de mim, e era lá que ela trocava mensagens com Jeremy, planejando suas viagens secretas, seus encontros. Queria acabar com tudo, confrontá-la, mas a paciência me manteve em xeque. Eu sabia que, se explodisse agora, perderia a chance de uma verdadeira vingança. Em vez disso, anotei cada detalhe, salvei cada mensagem, cada imagem. Eu guardaria tudo isso como armas, esperando o momento certo para atacar. Quanto mais a observava, mais percebia o quanto ela estava confortável com sua decepção. Ela seguia seu dia, cantando para si mesma enquanto arrumava as coisas para sua próxima viagem de negócios, sorrindo enquanto me contava sobre as noites tardias ou que viriam. Eu a sentia, forçando um sorriso, desempenhando meu papel à perfeição. Mas em minha mente, eu estava montando a armadilha, organizando as peças que fariam toda a sua fachada desmoronar. Uma noite, ela mencionou casualmente sua próxima viagem. É só uma viagem curta, ela disse, puxando o cabelo para trás enquanto examinava sua lista de embalagem. Estarei de volta na sexta-feira. Levantei os olhos do meu livro, fingindo desinteresse. Para onde desta vez? Nova York, ela respondeu sem hesitar. Algumas reuniões com um novo cliente. Nada emocionante. Parece legal, eu disse, mantendo a voz firme. Precisa de uma carona para o aeroporto? Ela me deu um sorriso rápido, quase desdenhoso. Não precisa, vou pegar um táxi. É cedo de manhã. Eu assenti, desempenhando o papel do marido do Tifu que não suspeitava de nada. Mas naquela noite, eu fiz meu movimento. Eu havia arranjado para rastreá-la através de um dispositivo GPS escondido no forro de sua mala. Era pequeno, discreto, nada que ela notaria. Eu queria saber exatamente para onde ela ia, quem ela encontrava, e até onde iria para manter seus segredos a salvo. No dia em que ela saiu, beijei-a de despedida, disse para ela ter uma boa viagem e assisti enquanto ela saía pela porta, sua mala atrás dela. No momento em que ela desapareceu de vista, virei-me para o computador, acessando a localização do rastreador GPS. Dentro de uma hora, ela estava a caminho, o ponto na minha tela se aproximando do aeroporto. Esperei, observando enquanto ele marcava diferentes localizações, seguindo seu rastro.
Para minha surpresa, sua primeira parada não foi Nova York. Ela havia redirecionado seu voo para Nova Orleans, a mesma cidade que visitará com Jeremy meses antes. Apertei os punhos, a amarga confirmação queimando em mim. Então ela estava voltando para o antigo lugar deles, escapando sob o disfarce de negócios. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de fúria e antecipação crescendo enquanto eu rastreava cada movimento dela. Quando o ponto finalmente se estabeleceu em um hotel no centro, soltei um suspiro que não percebi que estava segurando. Era a hora. Tirei capturas de tela, gravei os dados, salvei tudo. Mas não ia confrontá-la ainda. Queria que ela acreditasse que estava a salvo, que havia me enganado com sucesso mais uma vez. Deixei-a desfrutar de sua falsa sensação de segurança. Quanto mais ela acreditasse em suas mentiras, mais doce seria o momento da revelação. Na noite seguinte, enquanto observava o ponto dela se mover pela cidade, enviei uma mensagem simples. Espero que as reuniões estejam indo bem. Sinto sua falta. Imaginei-a lendo, lançando um olhar de satisfação para Jeremy, acreditando que me havia enganado mais uma vez. Mas eu estava farto de ser o tolo. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Enquanto ela estava fora, comecei a fazer meus próprios preparativos. Revisei nossas finanças, anotando cada ativo, cada conta conjunta. Fui a um advogado, discutindo os passos necessários para uma separação rápida e limpa quando chegasse a hora. Sempre imaginei nós dois envelhecendo juntos, compartilhando um futuro cheio de planos e sonhos. Mas aquelas visões foram despedaçadas, substituídas por uma fria determinação de romper os laços que nos uniam. Passei aquele fim de semana esvaziando minhas coisas da casa. Ela voltaria para uma concha vazia, a vida que havíamos construído juntos desmontada em sua ausência. Eu sabia que ela ficaria chocada, desesperada para entender o que havia acontecido, mas nesse ponto, já seria tarde demais. Eu estaria longe, fora do alcance dela, deixando apenas uma nota para explicar minha partida. Enquanto arrumava, memórias surgiram nosso dia de casamento, os nascimentos de nossos filhos, os incontáveis pequenos momentos que uma vez me encheram de tanta felicidade. Mas aquelas memórias agora pareciam distantes, como relíquias de uma vida que eu não reconhecia mais. Cada item que guardava parecia uma libertação, uma despedida do homem que eu havia sido, do marido que confiou demais, amou profundamente. Quando o domingo chegou, eu estava em casa vazia, observando os restos do que uma vez fora nossa vida. Não senti tristeza, apenas uma sombria satisfação. Deixei o suficiente para as crianças, o bastante para manter as coisas funcionais, mas tudo o que era pessoal, tudo o que estava ligado a nós, havia desaparecido. Era como se eu tivesse apagado a minha presença do mundo dela, deixando apenas um espaço oco onde eu havia estado. Como toque final, deixei uma nota na cômoda, uma mensagem simples rabiscada à mão, acabou. Nos veremos no tribunal. Era fria, impessoal, exatamente como eu queria que fosse. Ela havia destruído o calor entre nós, e eu não tinha intenção de lhe dar a satisfação da minha raiva ou da minha dor. Com um último olhar ao redor do quarto vazio, virei-me e saí, trancando a porta atrás de mim. Respirei fundo, sentindo o peso do passado se levantar dos meus ombros. Não havia como voltar atrás, não havia segundas chances. Ela fez suas escolhas, e agora, enfrentaria as consequências. Enquanto dirigia para longe, uma estranha calma se estabeleceu sobre mim. Este era o começo de um novo capítulo, um em que eu não jogaria mais o papel do marido ingênuo, onde finalmente poderia recuperar minha vida das cinzas de sua traição. E enquanto assistia a casa diminuindo pelo retrovisor, sabia que nunca olharia para trás. Dirigi direto para a casa de um amigo depois de deixar a casa. John me conhecia desde a faculdade, o suficiente para perceber que algo estava errado no momento em que entrei em sua porta com uma mala de overnight e uma expressão tensa no rosto. Ele não fez perguntas, apenas acenou na direção do quarto de hóspedes. Eu fiquei grato por isso. As palavras pareciam pesadas demais, reais demais. Eu precisava de tempo para deixar a realidade se instalar, para me ajustar à ideia de que minha vida com Claire havia terminado. Na manhã seguinte, verifiquei o rastreador que deixei na mala de Claire.
Ela ainda estava em Nova Orleans, hospedada no mesmo hotel que usara com Jeremy durante suas viagens anteriores. O conhecimento era ao mesmo tempo um conforto e uma facada. Eu queria que ela sentisse o choque e a confusão de entrar na casa vazia, a desorientação de seu mundo desmoronando. No segundo dia, Claire estava a caminho de volta. Eu conseguia imaginá-la arrastando sua mala até a casa, esperando que tudo estivesse exatamente como ela havia deixado. A memória de seu sorriso ao partir me assombrava, aquele olhar sutil e secreto que ela tinha enquanto me beijava de despedida. Mas a ideia de encontrá-la em uma casa vazia, uma nota e uma vida destruída? Isso trazia uma satisfação sombria. John percebeu minha atenção e finalmente quebrou o silêncio enquanto tomávamos café. Você vai me contar o que aconteceu, ou devo apenas adivinhar? Eu olhei para minha xícara, o cheiro amargo se misturando com o peso de tudo o que eu havia descoberto. Ela está saindo com outra pessoa, eu disse, minha voz soando oca até mesmo para mim. Há meses. Talvez mais. Ela tem usado as viagens de negócios como cobertura. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, seu rosto uma máscara de simpatia e desgosto. Cara, sinto muito. Isso é difícil. Você vai ficar aqui o tempo que precisar. Não se preocupe com nada. Depois que John saiu para o trabalho, eu andei pela casa dele, tentando preencher os espaços vazios na minha cabeça com algo além de raiva e traição. Mas era impossível. Minha mente continuava voltando para o que ela estaria sentindo, se ela tentaria me ligar, se explicaria a situação. Uma parte de mim queria que ela sentisse dor, enquanto outra parte ainda sentia aquele amor antigo e familiar, pairando como um fantasma. E então, como se tivesse sido convocado por meus pensamentos, meu telefone tocou. O nome de Claire piscou na tela. Eu o ignorei. Ela ligou novamente. E de novo. Deixei suas chamadas se acumularem, suas mensagens inundando minha caixa. Adam, onde você está? Eu cheguei em casa e tudo sumiu. Por que suas coisas sumiram? Adam, por favor, isso não é engraçado. Me ligue de volta. Por favor. Finalmente, após uma hora de silêncio, ela enviou uma mensagem mais longa. Vá, Adam, eu sei que você está ferido. Mas posso explicar. Por favor. Apenas converse comigo. Vamos falar sobre isso como adultos. Li a mensagem, minha raiva reacendendo. Como adultos? Depois do que ela tinha feito, das mentiras, da manipulação, da pura traição? Ela queria falar sobre isso agora? Desliguei meu telefone e o joguei no sofá, resistindo ao impulso de quebrá-lo em pedaços. Não havia mais nada a ser dito. Ela havia feito suas escolhas e agora estava enfrentando as consequências. Mas no silêncio, meus pensamentos voltaram aos anos que compartilhamos, a momentos que agora pareciam manchados, descoloridos. Ela alguma vez me amou, ou tudo não havia sido uma mentira? Jeremy era apenas o mais recente de uma longa lista de traições, ou ela realmente havia começado a vê-lo recentemente? Essas perguntas pairavam pesadas, roendo-me, torcendo de maneiras que eu não podia ignorar. Saí da casa de John, fazendo uma viagem para clarear a mente. O dia estava claro, claro demais, e a normalidade da vida ao meu redor era desconcertante. Famílias passeavam pelas calçadas, crianças brincavam nos parques, e casais riam juntos nos pátios dos restaurantes. Eu estava sozinho agora, em um mundo onde Claire me forçara a essa estranha e surreal solidão. Parei em um pequeno parque, sentei em um banco e observei o mundo passar. Pensei em nossos filhos, no que teria que dizer a eles, como explicaria essa bagunça que Claire havia criado. Meu telefone vibrou novamente. Contra meu melhor julgamento, olhei para ele. Eu sei que te feri, mas por favor, deixe-me explicar. Não é o que você pensa. Eu ri, balançando a cabeça. Não é o que eu penso? Pensei comigo mesmo. As evidências estavam lá, claras como o dia. Respirei fundo e digitei uma resposta antes que eu pudesse mudar de ideia. Não há nada a explicar. Eu vi tudo. Acabou, Claire. A resposta veio quase instantaneamente.
Por favor, Ada. Apenas me encontre uma vez. Vamos conversar. Devemos isso um ao outro, pelo menos conversar. Eu cerrei os dentes, sentindo a fúria disparar novamente. Mas também havia uma pequena curiosidade insidiosa que me puxava. Talvez ouvir suas desculpas, ver suas tentativas de justificar isso, me desse o empurrão final que eu precisava para deixar de lado quaisquer dúvidas persistentes. E uma parte de mim queria vê-la se contorcer, ver a realização do que ela havia jogado fora finalmente se instalar. Certo, eu digitei. Amanhã. 12:00. Vou te encontrar no café no centro. Naquela noite, o sono foi um estranho evasivo. Eu deitei no sofá, olhando para o teto, relembrando as inúmeras mentiras que ela me contou, os anos em que confiei cegamente nela, cada traição mais nítida e clara que a anterior. A dor era como um hematoma, sensível e crua, se espalhando até consumir cada parte de mim. Ao amanhecer, minha determinação havia se endurecido em algo afiado, frio. O café estava calmo no dia seguinte, seu habitual agito substituído por um murmúrio baixo enquanto alguns clientes se demoravam sobre seus cafés. Escolhi uma cabine no canto, onde poderia vê-la se aproximar. Não precisei esperar muito. Claire entrou, examinando o ambiente, seu rosto pálido e desgastado. No momento em que me viu, um alívio piscou em seus olhos, e ela apressou-se até mim, deslizando para a cadeira em frente a mim. Adam, ela começou, sua voz trêmula, sinto muito. Eu sei que você deve estar furioso e que está ferido. Mas, por favor, apenas me deixe explicar. Eu a observei por um momento, absorvendo as linhas familiares do seu rosto, a maneira como suas mãos se inquietavam, seu olhar disparado ao redor, incapaz de encontrar o meu. Vá em frente, eu disse, minha voz mais fria do que eu pretendia. Explique. Ela respirou fundo, os dedos torcendo o guardanapo à sua frente. Tudo começou e há meses. Eu não queria que isso acontecesse. Eu nunca quis te machucar. Jeremy e ele era apenas alguém que conheci no trabalho, e nós nos conectamos. Ele me fez sentir e viva novamente. Eu cerrei a mandíbula, cada palavra cavando mais fundo na ferida. Viva? Então você teve que destruir nosso casamento por um momento de emoção? Você não poderia simplesmente me dizer que estava infeliz? Lágrimas se formaram em seus olhos, mas eu não senti nada. Não foi assim, Ada. Eu só me senti perdida. Nossa vida se tornou tão rotineira. Eu me senti invisível. E ele estava lá, e eu estava fraca. Eu ri sarcasticamente. Fraca? É assim que você chama de mentir para mim por meses? Escondendo-se atrás de viagens de negócios? Usando nosso dinheiro para financiar seu pequeno caso? O rosto dela se avermelhou de vergonha. Eu sei que foi errado. Eu sei que estraguei tudo. Mas, Adam, isso não significou nada. Você e as crianças, vocês são minha vida. Eu só me perdi. Eu balancei a cabeça, enojado. Não significou nada? Você espera que eu acredite nisso? Depois de tudo. Depois de toda a clandestinidade, as mentiras? Ela desviou o olhar, enxugando uma lágrima. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho uma desculpa. Eu só, podemos consertar isso? Eu farei qualquer coisa. Terapia, aconselhamento. Vou cortar todo o contato com ele. Eu me reclinei, cruzando os braços. Você acha que é tão fácil? Que podemos apenas consertar isso? Eu pausei, deixando o peso das minhas palavras se instalar. Você destruiu tudo. A confiança, o amor. Está tudo acabado, Claire. O rosto dela se desfez, e ela estendeu a mão sobre a mesa, sua mão tremendo. Adam, por favor. Não jogue isso tudo fora. Não jogue nós fora. Eu olhei para a mão dela, aquela mão que eu havia segurado tantas vezes, a mão que um dia foi meu lugar seguro. Agora, não passava de um lembrete de sua traição. Balancei lentamente a cabeça. Você já jogou nós fora.
Você fez essa escolha quando decidiu que ele valia o risco de perder tudo. Eu estou fora, Claire. Ela ofegou, seu rosto ficando pálido. Por favor, Ada. Não faça isso. Eu cometi um erro. Não deixe que isso acabe conosco. Mas eu estava resoluto. Não, Claire. Você acabou conosco. Eu só estou cumprindo o que já foi decidido. Enquanto eu me levantava para sair, o rosto dela, coberto de lágrimas, se desfocando na minha mente, senti uma estranha paz se instalar sobre mim. Ela havia feito suas escolhas, e eu havia feito as minhas. Ela agora era uma estranha para mim, uma sombra da mulher que eu um dia amei. E enquanto me afastava, deixando-a para trás, eu sabia que finalmente estava livre de suas mentiras. Meses se passaram, mas a memória daquela última conversa com Claire persistia, um peso que nunca se dissipava completamente. Apesar do alívio que sentia ao me afastar, uma dor oca permanecia, um vazio que se recusava a desaparecer. Eu me joguei no trabalho, nos meus filhos, em qualquer coisa que me mantivesse avançando. Mas à noite, quando a casa estava quieta e escura, as memórias surgiam, afiadas e indesejadas. Nossas vidas haviam sido entrelaçadas por tanto tempo que separá-las deixava cicatrizes que eu não havia antecipado. Claire tentou entrar em contato várias vezes. Ela deixou mensagens se desculpando, implorando por outra chance, mas eu não respondi. Cada vez que eu ouvia sua voz ou via seu nome aparecer no meu telefone, parecia que eu estava abrindo uma ferida antiga. Então, mantive distância, focando no que restava da minha vida, tentando reconstruir das cinzas do que ela deixará para trás. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu teria ignorado, mas algo me fez atender. A voz do outro lado era desconhecida, mais suave. É o Adam? Perguntou a mulher. Sim, sou eu respondi, um leve desconforto se instalando. Esse é o Jennifer. Estou ligando do Hospital St. John. Receio que tenho algumas notícias difíceis sobre sua esposa, sobre Claire. As palavras atingiram como um soco no estômago. Minha garganta secou e eu agarrei a borda da mesa, meus nós dos dedos ficando brancos. O que aconteceu? Eu gaguejei, mal conseguindo emitir as palavras. Ela foi internada mais cedo esta noite. Houve um acidente, disse Jennifer, seu tom suave, cuidadoso. Ela está estável, mas as lesões são graves. Eu acho que seria melhor se você viesse. Mal me lembro de ter dirigido até o hospital. Meus pensamentos eram uma confusão, imagens de Claire passando pela minha mente, nossos filhos, nossos anos juntos, aquela última conversa fria no café. Eu não tinha falado com ela desde então, não tinha visto seu rosto, não tinha ouvido sua voz fora das mensagens de voz. E agora, a finalização disso tudo me atingia. Eu não sabia em que estado ela estaria, ou se ela realmente queria me ver, mas sabia que precisava estar lá. O hospital era um labirinto de luzes fluorescentes e vozes sussurradas. Fui conduzido por um corredor estéril, meu coração batendo forte nos ouvidos, abafando as palavras da enfermeira. Finalmente, ela parou em uma porta e gesticulou para que eu entrasse. Dentro, Claire estava deitada na cama do hospital, seu rosto pálido, os olhos fechados. Ela parecia tão pequena, tão frágil, uma grande diferença da mulher que eu conhecia. Tubos se enroscavam ao seu redor, monitores bipavam suavemente. Eu hesitei, sentindo uma estranha relutância em dar um passo à frente, como se a distância que eu havia mantido tão cuidadosamente nos últimos meses fosse um fio frágil que eu estava prestes a romper. Seus olhos se abriram, e por um momento, ela parecia desorientada. Mas então seu olhar se fixou em mim, e um sorriso tênue e doloroso tocou seus lábios. Adam, sua voz era mal um sussurro, um fantasma do calor que eu lembrava. Eu engoli, tentando reprimir as emoções que surgiam, amargas e cruas. O que aconteceu, Claire? Ela desviou o olhar, os olhos nebulosos. Estava chovendo. Eu estava dirigindo para casa, pensando em você. Em tudo que eu estraguei. Não vi o caminhão vindo até que fosse tarde demais.
Fiquei em silêncio, observando-a lutar com as palavras, vendo o remorso que uma vez parecia tão insincero agora gravado profundamente em seu rosto. Ela parecia mais velha, seus traços antes vibrantes desgastados pela culpa e pela dor. Sinto muito, Adam, ela sussurrou. Eu sei que não mereço perdão. Eu sei que, e eu destruí tudo. Mas eu ainda te amo. Eu nunca parei de te amar. As palavras pairaram no ar, pesadas e quebradas, e por um momento, senti o peso da minha própria amargura, os anos que passei carregando raiva como um escudo. Eu acreditava que isso me protegia, mas naquele momento, olhando para seu corpo quebrado, eu vi o custo. Claire destruiu nosso casamento, sim, mas os destroços nos feriram a ambos, deixaram-nos perdidos e sozinhos. Eu não sei se posso te perdoar, Claire, eu disse, minha voz tremendo. Você quebrou algo que não pode ser consertado. E eu odeio isso. Odeio que terminamos aqui. Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu entendo. Eu odeio isso também. Sentamos em silêncio, a distância entre nós não mais definida por raiva ou ressentimento, mas por uma compreensão compartilhada e não dita de que nosso amor havia chegado ao fim muito antes de nos darmos conta. Os monitores bipavam suavemente ao fundo, um lembrete constante do tempo escorregando, da inevitabilidade da perda. Após alguns momentos, ela falou novamente, sua voz mal audível. Só quero que você saiba, e eu nunca quis te machucar. Eu me perdi, e deixei você pagar o preço. Eu não espero nada de você, Adam, mas precisava que você soubesse disso. Eu fechei os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu queria gritar, dizer a ela que não me importava, que suas palavras não importavam. Mas a verdade era que importavam. Em algum lugar, por baixo de toda a raiva e dor, suas palavras tocavam uma parte de mim que ainda lembrava os bons anos, que ainda lembrava a mulher que eu amara antes que tudo desmoronasse. Eu te amei, Claire, eu disse finalmente, minha voz mal um sussurro. Eu te amei mais do que tudo. Mas você pegou esse amor e o quebrou. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, e ela assentiu. Eu sei. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Eu fiquei com ela até as primeiras horas da manhã, cada um de nós preso em nossas próprias memórias, nossos próprios arrependimentos. À medida que a manhã se aproximava, o médico entrou, sua expressão sombria. Ele me puxou para o lado e explicou suas lesões em um tom baixo e grave. O impacto havia causado hemorragia interna, danos aos pulmões e múltiplas fraturas. Eles estavam fazendo tudo o que podiam, mas as chances não estavam a seu favor. Eu ouvi, entorpecido, enquanto ele expunha os fatos, cada palavra cortando em mim como uma lâmina. Nos dias seguintes, eu a visitei todas as noites, sentando-me ao lado de sua cama, assistindo enquanto a vida lentamente a deixava. Nossos filhos também vieram, mas eu não conseguia contar a verdade completa a eles. Deixei que vissem a mãe que os amava, que falava com eles com uma ternura que eu quase havia esquecido. E naqueles momentos, vi vislumbres da mulher que eu uma vez conheci, aquela com quem construí uma vida. Na quarta noite, enquanto eu estava ao seu lado, ela olhou para mim com uma expressão frágil e suplicante. Adam, por favor, não me lembre assim. Não deixe que essa seja a última memória. Eu peguei sua mão, o calor dela já desaparecendo, e pela primeira vez, deixei-me sentir a tristeza, o peso do que havíamos perdido. Eu sabia então que nenhuma quantidade de raiva poderia mudar o que aconteceu, que a amargura que eu segurava nunca me traria paz. Vou tentar, Claire, eu sussurrei, minha voz quebrando. Vou tentar. Um leve sorriso tocou seus lábios, e ela fechou os olhos, sua mão relaxando na minha. Fiquei ali muito depois de ela ter adormecido, sentindo o peso silencioso da finalização se instalar sobre mim. Ela faleceu naquela noite, e ao deixar o hospital, senti uma dor tão profunda que parecia cortar até os ossos. Nas semanas que se seguiram, eu a enterrei e passei pelos trâmites do luto. Amigos e familiares ofereceram condolências, suas palavras vazias, sua simpatia deslocada. Eles não conheciam a verdade, não sabiam da complicada bagunça de amor e traição que havia definido nossos últimos dias.
Eu não conseguia me trazer a compartilhar isso com ninguém. Era um fardo que pertencia a mim sozinho. Com o passar do tempo, comecei a reconstruir, a encontrar um novo caminho para a frente. As memórias de Claire foram desaparecendo, suavizando, até se tornarem apenas fragmentos de uma vida que parecia um sonho distante. Mas de vez em quando, eu pegava um vislumbre de seu sorriso nos rostos de nossos filhos, ouvia sua risada em suas vozes, e lembrava do amor que um dia compartilhamos, da vida que um dia construímos. No final, percebi que o perdão não era sobre absolver ela, sobre apagar o que ela havia feito. Era sobre deixar ir, sobre me libertar das correntes da raiva e da dor que me haviam prendido por tanto tempo. Claire se foi, mas em sua ausência, encontrei uma maneira de recuperar minha vida, de levar adiante as lições e cicatrizes que ela havia deixado para trás. E embora a dor nunca tenha realmente desaparecido, ela se tornou uma dor silenciosa, um lembrete de um amor perdido, de uma vida que um dia fora inteira. Com o tempo, aprendi a viver com isso, a aceitá-lo como parte do que eu era. E nessa aceitação, encontrei uma espécie de paz.